ao meu e ao seu coração a mensagem de Deus. Quantos felizes com Jesus nós temos aqui nessa noite. Alguém feliz com Jesus aí para dar uma alegria, uma satisfação poder estar com os irmãos nessa oportunidade. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Frank Mendonça, a essa igreja, ao pastor Celso, todos os obreiros, todos os irmãos ali da Assembleia de Deus, Ministério Vida, da qual, pela misericórdia de Deus, estou ali servindo como primeiro vice-presidente daquele ministério, onde Deus tem feito muita coisa extraordinária. Aleluia! Assim como eu sei que tem feito aqui também. Glória a Deus! Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 14. Versículo de número 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Se o Pai de Deus abençoe sua vida, muito obrigado pelo convite, você e sua família, Deus abençoe. Em nome de Jesus. O pastor Celso, muito obrigado pela confiança, pelo prazer de poder ministrar nessa casa. Minha família não pôde vir, os filhos estão um pouquinho doentinhos, mas ficaram lá em casa intercedendo e mandou um abraço a toda a igreja também. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir ou a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidais? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Você pode dizer amém com essa palavra? Encerrarmos dando glória a Jesus. Presença gloriosa neste lugar, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia! Estava vendo os irmãos cantar, os irmãos testemunharem ali, e veio um hino antigo na minha memória, apesar de ter essa carinha de 18, irmão, já andou em muita estrada de terra, hein? Eu estava lembrando do hino antigo que eu ouvia nos nossos cultos de oração, nos nossos cultos de intercessão lá atrás, que dizia assim:
tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Aleluia! Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Se Ele te tocou, cante comigo. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Aleluia. Quando o Senhor Jesus me tocou, somente quando Ele permita que Ele te toque nessa noite. Jesus tem refrigério para a sua alma essa noite. Jesus tem solução para a sua família hoje. Jesus tem porta aberta para você hoje. Mas permita ser tocado por Ele. Queridos, o tema que foi proposto para essa conferência é extraordinário. Porém, nem sempre a formação de um discípulo, e eu digo nem sempre para não dizer nunca, ela será suave. Nem sempre ela será tranquila. Por vezes ela será dolorosa. Porque discípulo ele é forjado, ele nem sempre é feito. E existe uma diferença muito grande em ser feito e ser forjado. Feito é alguém que nasce pronto a ser discípulo. E eu não conheço ninguém além de Jesus. Todos os outros foram forjados. E se você for verificar como o aço é forjado, como uma faca na mão de um artesão ela é forjada, ela não é forjada senão no fogo e na pancada. Passa-se pelo fogo, depois vem a marreta para fazer tomar forma, depois vai no fogo de novo para amolecer, depois vem a marreta mais uma vez para tomar forma, e assim apanhando a gente vai tomando forma. Por quê, pastor? Porque lá na frente pode vir qualquer pancada que for, eu já fui forjado no fogo, já fui forjado na pancada, nada mais vai me derrubar. Então não se preocupe se você está vivendo um momento de fogo e de pancada, irmão. É Jesus forjando você para algo extraordinário. Antes de pregar, só quero dizer que isso aqui não é Abadá, tá, irmão? Às vezes está pensando que o pastor foi lá na festa do Gustavo Lima e veio de Abadá. Não, isso aqui é uma campanha da nossa igreja. Nós entramos em setembro, mês de setembro é o mês amarelo contra o suicídio. Então na nossa igreja,
ministério, nós fizemos 1000 pulseiras escrito "Não desista". Então, todas as vezes que alguém pensar em desistir do ministério, desistir do casamento, desistir da sua própria vida, ela vai olhar para essa pulseira e saber que tem uma igreja inteira orando para ela, para que ela não desista. Então, eu quero começar dizendo para você: se você está no meio de um processo, não desista. Não desista. Queridos, eu destaquei 5 pontos para falar com os irmãos em rápidas palavras sobre a formação de um discípulo. Sobre a formação de um discípulo. Eu sou muito pentecostal, eu gosto, glória a Deus, gosto, aleluia, mas se tratando de conferência, esse não é o objetivo. O objetivo é conhecimento para nós seguirmos em frente, para continuar adorando a Deus. Então, eu destaquei 5 pontos a partir desse texto que Deus colocou no meu coração, que eu quero destacar aos irmãos. No ministério de Jesus, ele vai iniciar o seu ministério indo à praia e chamando alguns discípulos. Eles estão pescando, nada pegaram. Jesus vai mostrar o caminho e eles vão pegar muitos peixes, diversos peixes, milhares de peixes. Mas imediatamente após pegarem os peixes, ele vai chamá-los para um ministério. E o propósito de Jesus em chamar alguém sempre iniciará pelo propósito e não pela proposta. Desde o chamado de Abraão, Deus vai iniciar convidando para um propósito e não para uma proposta. Porque quem por proposta vem, pastor Celso, por proposta vai embora. Então Jesus não convida ninguém por proposta. Vem para a minha igreja porque lá eu vou te consagrar. Vem para o meu ministério porque lá você vai liderar. Não, eu vou para aquela igreja porque lá eu vejo que eu vou crescer mais do que aonde eu estou. Não caminhe por proposta, caminhe por propósito. Deus sempre vai te mover por propósito. É onde ele vai olhar para Abraão e vai dizer: vem e me segue para uma caminhada cega, aonde eu vou te indicar o caminho. E depois disso, depois de ele aceitar o propósito, ele vai dizer: e eu farei de você alguém grande na terra. Então ele inicia a conversa com os discípulos dizendo: vem e segue. E me seguir ande por onde eu ando, afinal eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está dizendo: eu sou o modelo, eu vou abrir o caminho. Alguém já andou em trieiro aqui, irmão? Alguém já andou em trieiro? Andar em trieiro é fácil ou é difícil? É difícil? Agora imagine quem abriu o trieiro. Se andar em trieiro é difícil, de vez em quando você tropica naqueles capim, imagine então quem abriu o trieiro. Antes era só mato, antes era só cupim, cobra pelo caminho, mas alguém abriu o caminho para você passar, e esse alguém é Jesus de Nazaré. Ele está dizendo: eu não te pedi para abrir caminho, eu só pedi para você caminhar por mim. Então o primeiro ponto de se fazer discípulos ou de ser discípulos é abandonar até mesmo as minhas conquistas para andar por onde ele andou. Sabe o que mais me chama a atenção quando os discípulos aceitam o propósito? Eles não levam os peixes que acabaram de pescar, eles deixam os peixes. Eles não estavam lá por hobby, eles não passaram a noite inteira pescando por hobby, eles estavam pescando por necessidade de alimento, necessidade de sustento, necessidade de
está na sua casa, mas quando Jesus chega com um propósito, eles entendem que o propósito é maior do que a minha necessidade. Você não entendeu, irmão? Eles estão dizendo: não vou mais me preocupar com a colheita que é momentânea, porque esse que me fez colher hoje me fará colher amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem. Então eu prefiro caminhar com aquele que causa a provisão do que trocar ele pela provisão momentânea. E porque ele nos dias de hoje não se vê discípulos, é porque estamos mais preocupados com as coisas e com o meu crescimento profissional do que com de fato aceitar o propósito e seguir a Cristo. Então nós vamos ver o irmão que não vai vir na terça, porque a empresa tem que fechar mais tarde. Mas se você fechasse mais cedo, você faturava mais, irmão, e vir para a igreja. Ah não, pastor, eu não vou na escola dominical porque eu trabalho no domingo. Irmão, se você fechasse no domingo e viesse para a escola, você seria mais próximo, você seria mais abençoado. Então o discípulo, ele não anda por conta própria, o discípulo anda por um propósito, porque o propósito é maior do que eu, a chamada é maior do que eu, o caminho é mais importante do que as minhas necessidades. Pastor, então quem supre as minhas necessidades? Enquanto eu caminho pelo propósito, Deus supre as minhas necessidades. É por isso que a sua palavra vai dizer: nunca vi um justo em toda a sua descendência mendigar o pão, porque Deus é o meu sustento. Aí não se entra no mérito, é uma outra mensagem, é um outro tema para uma outra conferência. Mas se você tem muito ou se você tem pouco, não é culpa do propósito, não é culpa do caminho. Talvez é você que não sabe semear em gratidão. Tem gente que tem pouco porque não consegue semear pelo pouco que tem. O Salmo 100 vai me mostrar algo extraordinário, que não era um salmo que se cantava no templo, era um salmo que se cantava quando saía de casa, quando eles estavam indo para o templo para agradecer a Deus por todas as coisas. Quem era muito abastecido levava um boi, quem era menos abastecido levava uma ovelha, quem era menos abastecido levava um pombo, e quem era pobre de marré levava uma rolinha para sacrificar em agradecimento a Deus. Mas ninguém, absolutamente ninguém, saía de casa sem levar uma oferta de gratidão a Deus. Então a sua falta de prosperidade não está em Deus, está em que você está retendo mais do que lhe é devido. E Provérbios vai dizer: aquele que retém mais do que lhe é devido empobrecerá, mas aquele que tenha o coração agradecido em ofertar, em oferecer, esse enriquecerá. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então o primeiro ponto para ser discípulo é estar disposto a abandonar as suas próprias vontades para caminhar pelo caminho que Ele desenhou para que eu caminhe. Eu queria falar isso, mas Deus mandou você falar aquilo. Eu queria cantar esse hino para mostrar para a irmã que cantou semana passada que eu canto melhor que ela. Pois é, mas Deus não mandou você fazer isso. Ele falou para você cantar aquele hino, porque Ele quer usar você para falar com alguém, e não para mostrar que você sabe cantar. Não, pastor, mas eu quero pregar. Pois é, mas Deus não te chamou para pregar hoje, Deus te chamou para você ouvir. Não, mas eu quero pastorear. Pois é, mas o pastor dessa igreja já foi estabelecido, é o pastor Celso. Deus colocou ele aqui. O seu caminho é ajudar ele a pastorear essas ovelhas, para que todo mundo vá para o céu e a gente cante bonito para Jesus. Então eu não ando pelas minhas vontades. E eu vi o hino que vocês cantaram aqui lindamente, mas a gente é bom em cantar e ruim em viver.
A gente é ótimo em cantar, irmão, mas a gente é péssimo em viver. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Será, irmão? Será que você só está fazendo o que Ele mandou você fazer? Porque de vez em quando a gente tira a mão da onde Deus mandou a gente colocar, e a gente coloca a mão da onde Deus mandou a gente tirar, irmão. De vez em quando você dá um glória para disfarçar, irmão. Glória a Deus. Então, primeiro ponto, repita comigo: ser discípulo é não fazer as minhas vontades, mas seguir o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. Amém, irmão? Segundo, caminha por onde Jesus caminha. Aqui é tenso, irmão, porque Jesus não andou por caminhos lógicos. Jesus não andou com quem tinha mais, pelo contrário, Jesus andava com quem tinha menos. Jesus não procurava os melhores amigos de Jesus, não era quem tinha mais dinheiro ou mais influência. Os melhores amigos de Jesus é quem tinha mais perseverança em orar e levantar pessoas. Só que a gente vive numa geração onde se vale o que se tem, ou se vale o que se demonstra ter. Porque tem um monte de gente batendo de iPhone 11, irmão, mas não tem uma moto para andar. Tem um monte de gente pagando 5 mil reais no celular, mas nunca ofertou 100 reais. Tem um monte de gente, irmão, que tem umas rouponas top, mas em casa a mulher está passando necessidade. Misericórdia. Tem um monte de gente, irmão, que está com a unhona, como é que chama, irmãs? Aquela unha top das galáxias lá, que é 300 mil reais, vocês põem? De gel, né? De gel. Top, irmão. Mas a criança pede para comer uma pipoca, não dá, irmão. Caminhar por onde Jesus caminhou é se abdicar das suas vontades e viver a vontade dele para a minha vida. De vez em quando vai ter uns caminhos, vai ter espinho, mas se Jesus passou por lá, eu vou passar também. De vez em quando alguém vai me ligar de madrugada para pedir um conselho, Jesus iria lá, irmão, se foi. De vez em quando, irmão, o convite para pregar vai ser no culto dos lares, onde tem 3 pessoas. Mas a gente só quer pregar em púlpito e som bom, né, irmão? De vez em quando o convite para cantar vai ser lá naquela igrejinha, irmão, que tem 5 pessoas congregando e o pastor orando a Deus, pedindo alguém para ir lá ser instrumento. Mas a gente só quer cantar em conferência e congresso, irmão. Jesus não, Jesus veio para os menores, Jesus veio para os pequenos, Jesus é humilde, Jesus é simples, Jesus não tem vaidade, Jesus não precisou do microfone para fazer milagre, Jesus não precisou do ministério de louvor, com todo respeito ao louvor, Jesus só precisava onde tinha alguém para ele mudar a história desse alguém. Então seguir o caminho que Jesus seguiu se Deus não me chamou para o púlpito, Deus me chamou para a porta, eu vou ser o melhor porteiro que já surgiu em Goiânia. Se Jesus me chamou para ser instrumentista, adorador, eu vou ser o melhor que eu puder ser. Eu vou, não, mas eu não prego, então, mas o seu jeito de tocar, Deus pode usar para libertar alguém, assim como libertou Saul através de Davi, quando tocava a harpa toda desafinada, irmão. A harpa de Davi era feita de tripa de carneiro, as cordas, tudo desafinado.
imaginar, irmão, que dilatava. E lá está Davi tocando. E Deus usando ele sem cantar, sem pregar, sem foto no cartaz, olha só. Sem microfone bom, só cantando. Só adorando. Então, se Deus me chamou a caminhar por um caminho, eu vou ser o melhor possível naquele caminho. Ah, pastor, mas não tem curtida. Pois é, vai sem curtida mesmo. Mas não tem ibope, vai sem ibope mesmo. Porque discípulo não é artista, discípulo é discípulo, irmão. Discípulo entende que ele não vive para si, ele vive para que o nome de Cristo seja exaltado através da vida dele. O meu casamento é para glorificar o nome de Cristo. A minha prosperidade é para glorificar o nome de Cristo. Eu lá no meu trabalho não fui lá para ganhar dinheiro, irmão. Deus me colocou lá para glorificar o nome de Cristo. Quando eu estou andando na feira e eu cumprimento o dono da banca de banana que está cabisbaixo, Deus talvez me chamou para liberar uma palavra para o dono da banca de banana. Para quê, pastor? Para glorificar o nome de Cristo. Discípulo não vive para se vangloriar, discípulo vive para glorificar o nome de Cristo. É por isso que um dos maiores discípulos da Bíblia vai olhar e vai dizer: não importa que ele cresça e que eu diminua. Outro vai olhar e vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Terceiro, é parte do que eu já disse, mas eu vou fazer questão de mencionar. No discípulo não há estrelismo. Discípulo não tem nome. Discípulo não tem identidade. Pastor, me prova Samaritano. Alguém sabe o nome dele? Alguém sabe da onde ele vem ou para onde ele vai, a conta bancária dele, se ele estava usando um Ray-Ban top naquele sol, ou se estava queimando a vista. Discípulo entende que se está no meu caminho, não vai ficar para trás, vai levantar e vai seguir em frente também. Discípulo não tem nome. Qual o nome do discípulo? Discípulo. Porque o objetivo não é me fazer conhecido, é fazer o nome dele conhecido. Discípulo não tem vontade própria, discípulo não fala de si mesmo, discípulo não canta o que ele quer, não prega o que ele quer, não abraça quem ele quer, não levanta quem ele quer. É quem Jesus colocou no caminho dele. Qual o nome do discípulo? Discípulo. O problema é que a gente quer o nome no cartaz, irmão. Isso não é discípulo, isso é estrela. E a gente acha que ser estrela é ser grande, né? Mas a Bíblia vai dizer que todas as estrelas do universo cabem na palma da mão de Jesus. Então, até quando você acha que você é grande, você é pequeno, irmão. Então, ser discípulo é não ser estrela, irmão. Desta aí, irmão. Tem gente que não pode subir no pé de alface, irmão, já quer discursar. Tem gente que não pode subir numa gilete deitada, irmão, que quer humilhar alguém. Foi consagrada a presbítero, quer humilhar o diácono. Desta aí, irmão. Acha que prega um pouquinho mais, quer tomar o microfone da mão do pastor. Desta aí, irmão. Meu Deus. Discípulo não tem vaidade não, irmão. Discípulo vive para que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado. Então, ser discípulo é uma tarefa sacrificial. Tem gente achando que ser discípulo, irmão, é pregar nos maiores congressos do Brasil. Não, irmão. Ser discípulo é sacrificial. Sacrificial.
Eu andei 50 quilômetros para vir aqui ministrar hoje, irmão. Deixei meus 2 filhos doentes em casa. Minha mulher estressada, irmão. Mas Jesus falou: vai lá, que eu preciso que você dê uma palavra para o povo que está me esperando. Se fosse olhar para mim, com todo respeito ao evento, está belíssimo, talvez eu não viria, pastor, porque eu tenho necessidade de saúde em casa, mas discípulo não tem vontade. Deus vai dizer: vai lá, meu filho, que eu vou te usar hoje. E não é porque é o pastor David, porque se não é eu, vem outro melhor do que eu no lugar. E isso é o mais extraordinário de Cristo, irmão. Porque tem gente se achando demais, mas tem um monte melhor que você, irmão. Só que o talento não move nada. No mundo tem um monte de gente talentoso, irmão. Talento não move nada. Talento até faz chorar, mas não muda a vida. Então você pode até pegar aqui, irmão, e cantar um hino extraordinário. Pega um hino que está na moda, que é lindo, lindo, maravilhoso. Aí você vem com a voz imponente e vai começar: te adorar, que sustenta-me de pé, não vou perder a guerra. A voz é linda, irmão, mas se não tiver unção, é só voz, irmão. Aí vem alguém aqui, arrebenta, irmão, com a vozona top. Aí vem o irmão cantar o hino 15 da harpa, com 15 notas diferentes. Os meninos aqui, irmão, pegam os cabelos tudo para tentar achar o tom, mas Jesus decide descer na casa justamente com o louvor daquele irmão. Porque talvez se Jesus descer quando o irmão está arrebentando, ele vai sair do culto e vai dizer: rapaz, eu sou bom mesmo. Gente, eu sou top. Aí vem o irmãozinho cantar o hino 15, em 15 tons diferentes, até Li maior tem na música e não existe Li maior. E aí Deus decide baixar, porque o irmão vai saber que ele cantou ruim, mas que Deus entrou na causa quando ele estava. Aí ele vai dizer assim, enquanto um vai olhar e vai dizer: eu sou top. O outro vai olhar e falar: rapaz, você viu o tanto que Jesus é misericordioso. Então discípulo não tem vontade própria, discípulo não tem nome, discípulo não tem identidade, discípulo é discípulo. Quarto ponto, aqui eu quero ver, irmão. Jesus escolheu alguns discípulos, sim ou não? Sim. Na maioria das situações, a não ser quando Jesus separava 3 para estar com ele, todos os discípulos andavam juntos. Todos os discípulos andavam juntos e sempre acompanhado de Jesus. Aqui é o ponto, irmão, porque a gente não quer andar junto, a gente quer ser melhor que o irmão. Eu preciso me destacar mais do pastor para eu ser consagrado. Eu preciso destacar mais do que a irmã, porque já estamos em setembro. Daqui a pouco o pastor vai escolher as líderes ou os líderes do ano que vem. Se eu não me destacar agora, eu não pego liderança. Meu Deus. E liderança é status, mas discípulo, nenhum quis aparecer mais do que o outro, irmão. Em nenhum momento, quando você vê Jesus chamando Pedro, Tiago e João para vir dentro da casa de Jairo, os outros falaram: por que o senhor está levando Pedro, não está levando eu? Quando João diz que ele é o discípulo amado, isso aqui quem diz não é Jesus,
Quem diz que ele é amado é o próprio João. Ele escrevendo, ele se auto-intitula o discípulo amado, porque ele se sente amado. Nenhum dos outros vai olhar, não, quem é amado sou eu. Quando Jesus pega Pedro e vai tratá-lo de lado, depois de Pedro trair Jesus ou negar Jesus, e Jesus vai tratar no ponto, porque Jesus não trata em outro ponto, Jesus trata no ponto que precisa ser tratado, mas isso aqui também é uma outra mensagem. Ele vai olhar para Pedro e vai dizer: você me ama? Eu amo. Mas você me ama? Senhor, eu amo. Mas você me ama mesmo? Aí Pedro vai se lembrar, e ele vai ser tratado por Jesus, porque Jesus não vai mais estar aqui, e Pedro precisa dar continuidade, precisa ser tratado, precisa ser sarado, porque discípulo sem estar tratado e sarado não gera resultado para o reino. Então Jesus, ao tratá-lo, nenhum outro vai chegar e falar: por que o senhor só senta com Pedro? Por que o senhor não senta comigo? Por que o pastor foi almoçar na sua casa, não foi almoçar na minha? Por que o pastor está conversando com fulano depois do culto, está conversando comigo? Discípulo não tem essas picuinhas não, irmão. Discípulo anda junto, discípulo agrega junto, discípulo está junto pelo reino, está junto pela igreja. Imagina, irmão, se todo mundo juntar aqui para dizer: rapaz, vamos fazer o nome de Jesus reconhecido nesse setor, vamos fazer um regaço nessa avenida aqui junto, vamos para o evangelismo junto, vamos para a escola dominical junto. O irmão está precisando de cesta básica, vamos reunir alimento junto. O irmão está precisando de oferta, o carro dele bateu, vamos reunir cada um R$100 junto para ajudar o irmão. Junto a gente chega mais longe, irmão. Tem gente que está querendo fazer carreira solo do evangelho. Do evangelho não existe carreira solo. Do evangelho, irmão, tudo é grupo, é junto, é discípulo. Até quando Deus foi desistir, irmão, foi todo junto. Está lá Cleópas e mais um. Até para desistir, estou desistindo. Ah, você vai desistir, eu também. Sozinho você pode até chegar mais longe, irmão, mas você não tem ninguém para comemorar lá no final. Quando a vitória chegar, você não tem para ninguém ligar. Você não tem ninguém para chamar para o churrasco, irmão. Você isolou todo mundo, você pisou em todo mundo, você maltratou todo mundo, chegou sozinho, chegou longe, mas não tem ninguém para celebrar, irmão. Agora, se a gente estiver junto, irmão, quando um cair, levanta. Quando um tiver necessidade, eu divido com você. Quando o outro fraquejar, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quando o outro pensar em desistir do casamento, eu vou lá e digo: conta comigo, porque a gente está junto nesse propósito. Então, discípulo anda junto, não tem vaidade. Só que um detalhe: andam junto ao lado de Jesus. Se Jesus não estiver na caminhada, não adianta. Se Jesus não for o foco principal, não faz sentido caminhar. É verdade. Tem aquele hino que vai dizer assim: Cristo comigo vai, eu irei. Se ele não for, não faz sentido sair de casa. E para finalizar, meu tempo acabou. Discípulo, como eu disse no início, ele é forjado em situações adversas. Sabe o que mais me chama a atenção nesse texto que lemos? Meu tempo acabou, mas só para você não falar que eu não coloquei no texto. O pastor leu um trem e pregou. Aí ele emendeu, já fugiu da hermenêutica. Primeiro, Jesus vai dizer para eles: atravessa e me espera lá do outro lado.
Então Jesus coloca eles em uma missão. Tem um propósito. Qual é o propósito? Atravessar. Aqui, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes pela mão dos discípulos. A multiplicação não sai da mão de Jesus. O que sai da mão de Jesus é o ato de agradecer, mas a multiplicação acontece pela mão dos discípulos. São eles que multiplicam. Eles dão um pão, quando eles olham na mão, tem um pão. Eles dão um peixe, quando eles olham na mão, o peixe ainda está lá. E assim eles vão multiplicar 5 pães para mais de 5.000 pessoas. Eles não são só evidência de um milagre, eles são aqueles de onde o milagre partiu. Então eles estão em um momento extraordinário, porque eles olham e dizem: gente, a partir de mim surgiu um milagre extraordinário. Eles estão fortalecidos pelo milagre recém-acontecido. Então Jesus vai olhar nesse momento de fortalecimento e vai dizer: vai para o outro lado e me espera lá, porque eu preciso orar sozinho. Jesus quer um momento particular. Jesus está na praia, mas depois que o barco está no meio da caminhada, vai vir as ondas, porque sempre vai vir no meio da caminhada. Você pode voltar e desistir, mas isso não vai fazer você se livrar das ondas, porque do mesmo jeito tem onda para frente, também tem onda para trás. Então, quando eles estão começando a desesperar, Jesus da praia se levanta e começa a andar por sobre as águas, porque Jesus pode até te mandar para uma missão, mas Ele nunca vai perder você de vista. Aleluia. Então eles estão temerosos, desesperados no meio do mar. E aqui eu me espanto, porque eles eram pescadores. Não é qualquer tempestade que vai deixar eles com medo. Não é qualquer vento que vai causar pânico em pescador. Eles vivem no mar. Então aqui eu já sei que não é qualquer vento, é uma baita de uma tempestade. Então Jesus está vindo, andando por sobre as águas, no meio da tempestade. O que mais me chama a atenção no texto é que, primeiro, eles estão sendo forjados por Jesus para o cumprir de uma missão. Forjado onde? Na calmaria? Não, no meio de tempestade. Porque no meio de tempestade se faz bons navegadores. Agora, quando alguns se desesperam em olhar e achar que era um fantasma, Pedro vai olhar e vai dizer: se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. E aqui é extraordinário, porque primeiro, Pedro poderia simplesmente sair do barco, mas ele sabe que se ele andar por si mesmo, ele afunda. É por isso que ele vai olhar para Jesus e fala: manda eu ir, porque se eu for pela minha vontade eu morro, mas se eu for por um chamado, tem vida. Aleluia. Vou repetir, irmão, para ver se você está acordado, para a gente finalizar. Se eu for pela minha vontade, eu vou morrer no meio da tempestade, mas se eu vou a partir de uma palavra do Senhor, eu sei que eu não vou perecer, porque existe uma ordem, existe um chamado. Enquanto eu estou cumprindo o chamado de Cristo, existe vida para mim também. Sabe o que é mais lindo aqui? Faz um toque aí, meu filho, para nós terminar. Bem baixinho, tá? Então, quando Pedro sai do barco, ainda tem tempestade. Deus ou Jesus não cessa a tempestade para Pedro sair.
Pedro vai andar sobre a água em tempestade. Qual o nível de tempestade? Um nível de tempestade que assusta pescador. Então está lá o vento soprando e Pedro saindo do barco. Tempestade querendo afundar o barco e Pedro saindo do barco. Isso aqui é extraordinário, porque aqui eu volto lá no ponto que eu falei. Eu não ando pelos meus caminhos, eu ando pelo caminho que Ele me ordena caminhar. Mas tem tempestade, mas Jesus que mandou eu ir, então eu não vou afundar. O caminho não é o melhor caminho, mas é o caminho que Ele mandou eu caminhar. Não é o melhor destino, mas é o destino que eu vou encontrar Ele no final da caminhada. Pedro não está andando ao léu no meio do mar. Pedro está saindo do barco para encontrar com Jesus. Não é com tempestade, mas o destino final da minha caminhada é Jesus. É com vento, mas o destino final da minha caminhada é ver Jesus. Ah, mas é com medo, sim, mas o final da minha caminhada eu vou abraçar Jesus. Então Pedro está caminhando no meio da tempestade, irmão. Olha que extraordinário. E no meio da tempestade ele começa a perceber que é difícil e ele começa a afundar. Quem nunca afundou no meio da caminhada? Quem nunca quis desistir no meio da caminhada? Aí sabe o que eu vejo aqui? Um monte de medroso no barco, que em momento algum cita-se o nome, porque Jesus não faz questão de mencionar nome de medroso. Na passagem só vai mencionar o nome de um, do que ousou caminhar por um caminho que só Jesus conseguiu caminhar. Então aqui eu aprendo algumas coisas, mas como meu tempo já foi, eu vou citar somente uma. Se você ousar a caminhar pelos caminhos que Jesus te ordenar a caminhar, você vai caminhar por caminhos que ninguém nunca antes de você caminhou. Você vai fazer coisas que ninguém nunca antes de você fez. Você vai alcançar pessoas em um nível que ninguém nunca antes de você alcançou. Você vai restaurar pessoas em um nível de propósito que ninguém nunca antes de você foi capaz de alcançar. Porque Deus tem algo que Ele valoriza, é um anônimo cheio do poder de Deus e de ousadia. Ah, quem é ousado, Deus gosta de usar. Quem é atrevido, irmão, Deus gosta de usar. Quem vai sem medo, Deus gosta de levantar. Aí Pedro, como eu e você, começa a afundar no meio do caminho, mas Jesus está lá, irmão. E essa é a vantagem de andar pelo caminho dele, porque se eu for no meu caminho, ninguém está lá para me levantar, mas se eu for no caminho de Jesus, Ele está lá para me colocar de pé mais uma vez. Então Pedro vai se colocar de pé de novo e vai caminhar de novo junto com Jesus para dentro do barco. Pedro não vai andar por sobre as águas uma vez, Pedro vai andar por sobre as águas duas vezes. Quem mais fez isso? Só Jesus. Pedro entrou para a história como homem que fez algo que antes dele e depois dele só Jesus foi capaz de fazer. E a tempestade continua lá. E quando cessa a tempestade? Somente depois que entram no barco. Aí os medrosos vão dizer algo que me chama muita atenção, e depois o Sufani vai me trazer aqui para falar só sobre essa frase. Que eles vão olhar para Jesus logo após ter multiplicado pães e peixe, de ver Jesus ressuscitar,
colocar coxo de pé, cego vendo, morto ressuscitando. Depois de ver tudo isso, eles vão olhar para Jesus e vão dizer, assustados: quem é esse? Quem é esse? Que eu ando com ele, mas eu não o conheço. Que eu almoço com ele, mas eu não o conheço. Que eu frequento terça, quinta e domingo, mas eu não o conheço. Que eu canto na frente, mas eu ainda não o conheço. Que eu até prego de vez em quando, mas eu não o conheço. Que eu até falo bom sobre o nome dele, mas eu ainda não o conheço. Então, para ser discípulo de Jesus, antes é necessário conhecê-lo, antes é necessário saber do seu poder, antes é necessário saber quem ele é, antes é necessário saber o que ele fez por você. Discípulo não será discípulo sem primeiro conhecer a Jesus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Nessa noite, além desses 5 pontos que eu destaquei para você, eu quero destacar um 6º. Não se canse em conhecer Jesus. Não se canse em saber quem Ele é. Eu não conheço Jesus ouvindo alguém pregar, irmão. Eu conheço Jesus falando com Ele, lendo a Sua palavra, tirando particular com Ele em casa, orando a Ele com o meu quarto fechado, só eu e Ele, momentos de oração. A gente, irmão, você pegar seu celular aí, tem um lugar que tem um relatório onde fala quanto tempo por dia você usa o celular, quanto tempo você fica no WhatsApp, quanto tempo você fica no Instagram. Eu tenho certeza que menos de 2 horas você não ficou, vai jogar por baixo, irmão, mas você não tirou 10 minutos de oração hoje. A gente quer ser discípulo, mas a gente não ora. A gente quer ser discípulo, mas a gente não é Bíblia. A gente quer ser discípulo, mas não sabe quem ele é. A gente quer ser discípulo, mas nem sabe quem ele é. Aí eu te pergunto, irmão, você é do que ousa sair do barco ou o medroso que não sabe quem é Jesus dentro do barco? Tem uma música que a gente canta: eu quero conhecer Jesus, mas a gente não faz nada para conhecê-lo. Se eu quero conhecer o Silvano, eu tenho que ligar para ele, conversar com ele, saber do que ele gosta, saber se ele gosta de Coca-Cola, saber se ele toma tereré como eu, saber se ele gosta de churrasco, saber se ele joga bola, se ele não joga bola, saber de onde ele trabalha, saber onde ele mora, saber como é a casa, saber se tem filho, qual o nome do filho. Eu só conheço alguém se eu me aproximar dele, se eu conversar com ele, se eu tiver intimidade com ele. É impossível ser discípulo sem ter intimidade com aquele que te chamou para ser discípulo. Então hoje eu não vim aqui para mudar a sua história, irmão, mas eu vim aqui para dizer para você: se você não conhecer Jesus, é impossível ser discípulo dele, porque às vezes nem a voz dele a gente vai
discípulo é aquele que está disposto a qualquer situação. Nós sabemos que o discípulo, meu Deus, é aquele que faz o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Não é o meu nome, nunca foi o meu nome, sempre foi o teu nome para ser exaltado. Então, meu Deus, em nome de Jesus, levante discípulos aqui. Levante pessoas, meu Deus, para levantar a bandeira do teu reino. Leve pessoas, meu Deus, para um particular extraordinário contigo. Meu Deus, pegue pessoas que estão mais preocupadas em te adorar do que com o horário, meu Deus, que terminou ou não terminou o culto. Tem gente, meu Deus, aqui que está mais preocupado com o relógio do que em servir ao Senhor, em te adorar. Então, em nome de Jesus, meu Deus, que nós venhamos a te conhecer de perto, saber quem o Senhor é, para que não gere dúvida no chamado do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, se revele a nós, Deus. Faça de nós os seus discípulos e que não caminhe mais que eu ande pelos seus próprios caminhos. Que não sejam as minhas vontades, mas as suas. Que não seja a minha voz, mas que seja a sua voz. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as suas palavras através da minha vida. Que eu seja um instrumento do Senhor. Que eu seja nada mais do que um instrumento nas tuas mãos. Que você se deixe ser tocado pelo Espírito Santo. Que você não cesse em conhecer e saber quem Ele é. Aquela guitarra é linda, irmão. Aquela guitarra é capaz de fazer sons extraordinários. Aquela guitarra, ela é capaz de fazer notas harmônicas belíssimas. Mas se ele pegar a guitarra e colocar ali no pedestal dela, ela não passa de um objeto de decoração. Ela só vai fazer sons lindos se alguém pegar ela para tocar. Nós somos a guitarra. Por si só, você só é objeto de decoração, irmão. Você só presta para alguma coisa. Eu só presto para alguma coisa se Jesus pegar a gente para fazer instrumento na mão dele. Então, para hoje de ser objeto de decoração e se permita ser tocado na mão do Jesus que pode usar você para coisas extraordinárias. Você é instrumento, irmão. Então se deixe ser tocado por Ele. Tem alguém que quer ser tocado por Jesus aqui? Levante a sua mão, pelo amor de Deus. Diga: Jesus, faça em mim a sua vontade. Faça de mim o seu querer. Toque em mim de novo, para que alguém seja cheio do poder de Deus através da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Poder se sentar.